Olá pessoal, tudo bem? E hoje aqui a gente está trazendo para vocês uma, uma referência sobre os parâmetros, né? 1241 e 1240, né? Que é reference point 1 e reference point 2. Por que eu vou falar desses dois parâmetros? É que assim, normalmente, né, quando nós fazemos a referência do CNC, tem aquela possibilidade que a gente já comentou do uso do APC e APZ, que é uma referência absoluta, e também existe a referência incremental. Só que quando você está fazendo a referência da máquina, ela procura o zero máquina. O zero máquina muitas vezes pode ser o ponto zero mesmo, né? Mas em alguns equipamentos você tem esse valor não sendo um valor zero. Assume-se um determinado valor. E esse valor que é colocado, que a máquina assume, é normalmente setado nesse parâmetro 1240, que é o reference point 1. Então a máquina estabeleceu o ponto de referência dela, algumas marca como zero, e ali ela faz o deslocamento em direção à peça, incrementando esse valor. E algumas máquinas não, quando você coloca lá um determinado valor, nesse parâmetro 1240, normalmente é o distanciamento, né, o percurso que o eixo poderia percorrer até chegar à peça. Né? Então, às vezes tem lá 120 mil e alguma coisa. Então, essa informação ela foi acrescentada no reference point 1. Agora, qual que é o papel do reference point 2, né, o 1241? Normalmente, nesse parâmetro, você insere o valor da posição para a troca de ferramenta. Então, quando você tem um trocador para ele agir, normalmente você tem que mexer o eixo Z, por exemplo, até uma determinada posição, para efetuar uma troca. Então, essa programação que faz a rotina de troca, ela vai trazer um ponto de troca. Esse ponto de troca é setado no parâmetro 1241, normalmente, tá? Então, as outras referências, referência point 3, referência point 4, podem ser outras referências que o fabricante de máquina pode usar. Mas, normalmente, a referência básica dos eixos é no 1240, que é o reference point 1, e a referência do ponto de troca de ferramenta é o 1241, que é o reference point 2, tá? Então, esse é o ponto onde você coloca ali qual é a posição para efetuar o ponto de troca. Ou seja, se eu precisar corrigir o meu ponto de troca, é só vir até o parâmetro 1241 e fazer a alteração pelo valor máquina. Então eu movimento o eixo para a posição para efetuar a troca, olho o valor machine, né? Então se eu colocar aqui nas posições, tem a posição aqui que é all, né? E aí tem aqui o valor machine. Então eu carrego o valor machine que eu encontrar aqui, eu vou pegar e carregar diretamente no reference point 2. Então o eixo vai se posicionar nesse ponto que eu levei o carro, que eu sei onde que é o eixo, e aí ele vai setar esse local, tá bom? Então hoje a ideia é falar um pouquinho sobre os reference points do que o CNC nos oferece. Principalmente, na verdade, o reference point 2, por quê? Porque ele normalmente é usado para você corrigir o ponto de troca de ferramenta. Então, você precisa fazer um acerto no ponto de troca de ferramenta, é nesse parâmetro aqui 1241 que você vai utilizar para fazer isso. Normalmente, tá? Na maioria das máquinas. Pode ser que tenha máquinas que estejam usando o reference spot 3, tá? Pode estar usando um outro ponto ali desses reference spot para fazer esse ponto de troca. Aí o manual do fabricante também, da máquina, né? É uma boa ferramenta para você descobrir o melhor caminho. Mas assim, normalmente, pela experiência que a gente tem, a maior parte das vezes que é necessário fazer esse ajuste é no reference point 2, o 1241. Tudo bem? Por hoje é só. Muito obrigado. Continue com a gente aí. Até a próxima.